Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar aqui na nossa aula de número 15 sobre a Jovem Guarda. Também é um movimento cultural, como o tropicalismo, né, que surge lá na década de 60 também. Então esses movimentos são contemporâneos, ou seja, eles acontecem ao mesmo tempo. Todos bebem também dessa vertente, né? Advinda dos festivais de Woodstock, também do jazz. O jazz teve uma forte influência tanto na bossa nova quanto lá no tropicalismo, na Jovem Guarda. Então, ele surge em agosto de 1965 e ele mescla música, comportamento e moda. Olha lá, também surge a partir de um programa exibido na TV Record. Lembram lá na nossa aula de número 12 que os festivais também acontecem, né, na TV Record, só que lá eles acontecem na Excelsior e na Globo também. Ele era apresentado aqui, esse festival, pelos cantores e compositores Roberto e Erasmo Carlos e pela cantora Vanderleia. Bebeu da fonte do jazz, mas sofreu forte influência do rock and roll. Olha lá a mescla do jazz com o rock and roll advindo de Woodstock, do final da década de 50. E também o rock and roll, como nós veremos aqui na nossa próxima aula, que nós falaremos sobre o rock nacional, mas você pode ver lá na nossa linha do tempo a nossa aula sobre o rock. O rock surgiu em 50 com a grande figura de Elvis Presley. Foi ali, digamos, o primeiro roqueiro, né, que surgiu lá em 1950. Originou uma nova linguagem musical e comportamental no Brasil. Então, o Brasil é influenciado aqui, a Jovem Guarda, pelo jazz e pelo rock and roll advindo lá de Elvis Presley. O movimento foi marcado por sua alegria e descontração, transformando em um dos maiores fenômenos musicais do século XX. Letras musicais com temáticas amorosas, adolescentes e açucaradas, e algumas conversões dos hits do rock britânico e norte-americanos da época. Bom, então, nessa aula aqui vocês podem ver várias figuras aqui que fizeram, né, do lado esquerdo aqui, parte da Jovem Guarda, do cenário da Jovem Guarda. E fica a minha dica aí para vocês nessa aula de número 15. Na aula de número 16 nós falaremos sobre o rock nacional. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa reta final da música brasileira, né? E a sua história. E aqui hoje falaremos sobre o rock nacional nessa aula de número 16. Ali no slide aparece com 2 Is, mas por favor, convenciona, é só um I só mesmo de nacional. Ou seja, como vocês podem ver ali ao lado, eu coloquei, né, entre parênteses pop rock, porque ele teve a influência do pop e do rock, conforme nós vimos lá na nossa aula da linha do tempo da música, que você pode conferir lá na playlist que nós fizemos, que é a aula de número 16. O B-Rock, apelidado por Nelson Motta, né? Ou seja, rock brasileiro, que Nelson Motta é um produtor musical. Então, ele surge na década de 80. As suas características são influências variadas do New Wave ao punk, e artistas também da MPB influenciaram muito o rock nacional, principalmente os da década de 70, como Secos e Molhados e Raul Seixas. Tornou-se referência de ritmos como reggae e soul music, letras baseadas em amores perdidos ou bem-sucedidos e, claro, temáticas sociais, né? Como você pode ver em várias letras do Legião Urbana, do Titãs, Barão Vermelho, Engenheiros do Havaí, Plebe Rude, Capital Inicial, Traje a Rigor, Blitz, né? Que são as bandas de maior destaque. Então fica a dica aí sobre o nosso rock nacional. Também temos a figura de Cazuza, né? Que foi um grande roqueiro, Lobão, como vocês podem ver ali na nossa foto à direita. E não esquecendo da grande figura Legião Urbana, que teve, né, tinha como vocalista Renato Russo, poeta maravilhoso que infelizmente já nos deixou. Olá pessoal, tudo bem com vocês?
Hoje nós estamos aqui na nossa aula de número 17. Só faltam 3 aulinhas para nós encerrarmos a história da música brasileira. Sempre tem conteúdo novo, sempre são acrescidos novos ritmos conforme eu irei desenvolvendo e formulando, né, pesquisando esses ritmos brasileiros. Bom, o Mangue Beat, né, é algo muito assim, digamos, local, né, muito a nível de Nordeste, região Nordeste do Brasil, então talvez poucos conheçam, né, mas é bem importante vocês terem essas informações, porque elas podem aparecer em prova, e ele aparece na década de 90, surgindo no Recife. Ele é uma mistura do maracatu, do coco com o rock, hip hop, funk e música eletrônica. As suas características são baseadas na crítica ao abandono econômico e social do mangue e da desigualdade do Recife, ou seja, através do Mangue Beat, eles tentam repassar que apenas as produções musicais vindas, né, do Sudeste, ali, para ser mais específica, de São Paulo e do Rio de Janeiro, que faziam sucesso. Todos os cantores que fizeram sucesso até esse momento tiveram que ir até essas capitais para conseguirem crescer, se desenvolver, né, aparecerem no cenário musical. Então aparece aqui o Mangue Beat como realmente um movimento de crítica, né, que por que tinha que ser centrado musicalmente, né, nessas duas capitais que são Rio de Janeiro e São Paulo como um eixo musical. Né, e fez com que o Recife voltasse a ser o centro musical, como ele é intitulado até o dia de hoje. Ele foi inventado na década de 70 pelo guitarrista Robertinho do Recife, e o Mangue Beat tem como ícone o músico Chico Science, antigo vocalista da banda Nação Zumbi e o idealizador do rótulo mangue, sendo seu divulgador das ideias, dos ritmos e contestações, juntamente com Fred 04, vocalista da banda Mundo Livre S.A. e autor do Manifesto do Mangue em 1992. Então, fica a minha dica aí para vocês. Na aula de número 18, nós falaremos sobre Axé Music. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de número 18, nós falaremos sobre Axé Music, lá da década de 90, né, onde ela veio a ter sua evidência, né? Ela foi evidenciada aqui na década de 90 através do nome da Daniela Mercury. O estilo musical surgido na Bahia, né, durante as manifestações populares do Carnaval. Quem não vê o trio elétrico, ou talvez já tenha até acompanhado um trio tocando Axé Music. Ela é uma mistura do frevo pernambucano com ritmos afro-brasileiros, reggae, merengue e ritmos latinos. O termo axé vem de uma saudação religiosa usada no candomblé e na umbanda, que significa energia positiva. E o anexo em inglês music foi dado pelo jornalista Agamenon Brito. Aqui nós podemos citar grandes nomes, né? Eu acredito que vocês não têm dificuldade nenhuma em matar uma questão dessa, porque é um estilo musical bem atual, né? E que é visto muito todo ano durante o carnaval, né? Então, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Netinho, Bel Marques, Durval Leles, entre outros. Bom, fica a minha dica aí na aula de número 18. Na aula de número 19, nós falaremos sobre pagode. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco hoje sobre o pagode, né? Que teve seu início ali na década de 90, originário lá no Rio de Janeiro, a partir do samba, né? Não esquecendo que nós já tivemos a nossa aula sobre o samba aqui, suas origens, lá, nossa aula de número 6 dessa playlist. E também a partir dos fundos de quintais ele foi originário, comuns no subúrbio, né, lá do Rio de Janeiro. O termo pagode era dado às festas que aconteciam nas senzalas, olha aí, ele fortemente influenciado pelo samba, né? Por isso, é um ritmo, esse nome é dado pelo fato, né, das festas que aconteciam nas senzalas. E tornou-se sinônimo de festa regada a alegria, bebida e cantoria. No início não era um gênero musical, no entanto, na década de 90, com o aparecimento de vários grupos de pagode, o nome ganhou repercussão nacional e figura até hoje como um desdobramento do samba.
Podemos destacar grandes nomes, né? Raça Negra, Molejo, Arte Popular. Bom, fica a minha dica sobre o pagode para vocês. A nossa última aula de número 20, nós falaremos sobre o sertanejo. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos sobre o sertanejo. O sertanejo, acredito que vocês não tenham muitas dúvidas, né? Nessa aula de número 20, porque ele é um ritmo bem conhecido, né? Principalmente o sertanejo universitário, que teve a sua ascensão ali a partir dos anos de 2000, né? Então é um ritmo bem atual. As principais características do sertanejo, né? É um estilo musical que teve sua origem no Brasil a partir da década de 1910, você veja, ele perpetua até os dias de hoje, e foi produzido por compositores do campo e da cidade, utilizando principalmente a viola caipira. Chamada também de embolada ou moda de viola, esse gênero musical se segmentou em diversos tipos. Então preste atenção, porque às vezes ele pode aparecer não denominado como sertanejo, mas sim como embolada ou moda de viola. Para dificultar um pouco, vocês sabem que as bancas gostam de dificultar e dar um nó na cabeça de vocês. Então ele pode aparecer também com essas duas denominações. Os seus tipos, né, segmentados são o sertanejo raiz, ou a música caipira, o sertanejo romântico, o sertanejo dançante e o sertanejo universitário, que está bem em voga nos dias de hoje. No Brasil, é o tipo de música mais ouvido, e nos anos 90 esse gênero ganhou muita projeção com algumas duplas, como Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, entre outros. A partir dessa época, outras duplas surgiram e consolidaram ainda mais o sertanejo no país. Hoje, as duplas de mulheres têm aparecido com bastante frequência e tomado também esse cenário pertencente antes aos homens. Elas trazem temas do universo feminino para esse estilo musical. Eu termino nessa aula aqui a nossa linha, né, a nossa história da música brasileira. Conforme eu for estudando, né, e verificando estilos que são relevantes, que aparecem em provas, eu sei que tem o funk, tem o rap, tem o hip hop, né, o brega funk, o forró, mas eu procurei mesmo trazer para vocês vários estilos, movimentos e gêneros que realmente aparecem em prova. Fica a minha dica. Um forte abraço para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.